O reverendo Elias Medeiros é um pastor presbiteriano, cuja origem é a Igreja Presbiteriana de Torrelândia, ali em João Pessoa. Talvez muitos aqui o conheçam, e eu sei que muitos o conhecem. O reverendo Elias Medeiros fez o seu curso, bacharelado em teologia, no Seminário Presbiteriano do Norte. Foi servir ao Senhor por um tempo lá na Amazônia. Mas depois de um tempo, Deus o levou para servir a Deus ali nos Estados Unidos, onde ele está há muitos anos já. E ele está servindo a Deus num seminário teológico nos Estados Unidos. E ele é coordenador da área de evangelismo e missões daquele seminário, já por muitos anos. Certa vez ele, pregando para a gente, ele disse que louvava a Deus, porque Deus concedeu a ele o privilégio de trabalhar no seminário onde vinha estudar nele vários alunos de várias partes do mundo. E ele, o reverendo Elias, tinha então essa oportunidade de preparar alunos que depois que terminasse o seu curso, iria para diversas partes do mundo pregar a palavra. Certa vez ele disse para a gente que, um certo dia, um aluno tentou falar com ele, e através da sua secretária, tentou marcar um tempo com ele para uma conversa. E a secretária dele, sabendo que a agenda dele estava tão cheia, dispensou aquele aluno, porque não tinha como o reverendo Elias atendê-lo. Depois de um tempo, o reverendo Elias tomou conhecimento do que aconteceu. E ele então chegou até a sua secretária e disse: olha, você, por favor, agende uma conversa com exatamente aquele aluno que tentou marcar comigo e não foi possível. E ela olhou para ele e disse: mas o senhor sabe que na sua agenda o senhor não tem espaço para isso. Ele disse: não tem problema. Porque ele explicou para a gente: eu aprendi uma coisa, que a prioridade do nosso ministério deve ser as pessoas. E com quem ele aprendeu isso? Na verdade, ele aprendeu isso com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo teve sempre uma agenda muito cheia e muito lotada no seu ministério aqui na Terra. Foram praticamente 3 anos de ministério aqui na Terra e sempre muitíssimo ocupado. Jesus Cristo estava sempre ocupado, mas a prioridade do ministério de Jesus eram as pessoas. Como ele diz no último versículo que lembro desse texto, porque ele veio salvar os que estavam perdidos. Jesus priorizava as pessoas, ele estava sempre no meio das pessoas, entre as pessoas. Jesus estava sempre cercado por multidões. E Jesus Cristo sempre falava às multidões, mas Jesus Cristo também ele falava muitas vezes diretamente a uma pessoa específica. Várias pessoas tiveram esse grandioso privilégio de ser realmente alvo de uma palavra direta de Jesus para ela. Não foi uma palavra de Jesus para multidões ao mesmo tempo, foi uma palavra de Jesus diretamente para uma pessoa específica. Porque Jesus priorizava as pessoas no seu ministério. A palavra de Deus nos evangelhos nos relata várias pessoas que tiveram esse privilégio de ter um encontro com Jesus, de ouvir as palavras diretamente dele para si. E diante de todos esses encontros específicos, nós podemos, meus amados irmãos, extrair para nós princípios preciosos da palavra de Deus para a nossa vida cristã. Uma das pessoas que teve esse grande privilégio foi Zaqueu, conforme o texto aqui nos relata. Zaqueu, na verdade, era um publicano. Zaqueu era uma pessoa que trabalhava como cobrador de impostos. É como que ele trabalhasse na coletoria, realmente, daquela cidade. Mas Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Na verdade, os publicanos eram malquistos pelos judeus, porque eles cobravam além da conta. Dizer isso no Brasil não é falar de coisa nova, né? Eles cobravam além da conta. E eles, na verdade, trabalhavam para Roma.
Então, embora fossem compatriotas, mas cobravam dos seus compatriotas, e além daquilo que deveria cobrar, eles tinham essa fama. As pessoas olhavam para eles, na verdade, não olhavam com bons olhos. Zaqueu era o chefe deles, daquela coletoria ali realmente em Jericó. Então, Zaqueu era uma pessoa que, embora sendo muito rica, vivia à margem da vida religiosa, à margem, na verdade, podemos assim dizer, da espiritualidade da época. Era tido como um pecador. E as pessoas realmente, de bom alvitre, as pessoas, na verdade, religiosas, elas não se aproximavam deles, porque eram pessoas quase que marginalizadas pela sociedade da época. Mas, meus amados irmãos, foi exatamente esse homem, com todas essas características, que não são muito boas, que foi alvo, podemos assim dizer, de mais um discurso, um diálogo do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, tentou realmente chegar perto da multidão para ver Jesus, não conseguia por ser Zaqueu de baixa estatura, subiu numa árvore, sicômoro, era uma árvore que as pessoas tinham facilidade de subir nela. Então ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Eu creio, irmãos, que grande foi, podemos assim dizer, a satisfação de Zaqueu, e também, com certeza, Zaqueu ficou, podemos assim dizer, alarmado, quando Jesus Cristo chegou onde ele estava e dirigiu-lhe a palavra. Zaqueu, disse Jesus, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E os irmãos já sabem o que aconteceu. Meus amados irmãos, nessas palavras de Jesus a Zaqueu, existem princípios da palavra de Deus para a nossa vida cristã. Geralmente, quando se prega nesse texto, se prega um sermão evangelístico. Eu já preguei nesse texto, pregando um sermão evangelístico, mas hoje eu não quero pregar um sermão evangelístico. A direção de Deus, realmente, ao pregar nesse texto hoje, e eu já preguei na igreja também dessa forma, lá em Mangabeira, observando nesse texto alguns princípios básicos norteadores para a nossa vida cristã. Quais são eles, então, meus amados irmãos? O primeiro princípio básico, meus amados irmãos, que nós encontramos nesse texto para a nossa vida cristã, é que a verdadeira vida cristã tem sua origem do ponto de vista da sua concretização histórica, temporal. Tem sua origem no novo nascimento, na verdadeira conversão. Jesus Cristo, na verdade, olha para Zaqueu e depois de já estar em sua casa, e diz realmente o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Já lemos realmente o texto, mas no verso 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Sabe, meus irmãos, Jesus Cristo é quem está falando isso. Jesus Cristo, o autor da vida, o autor da salvação, Ele é quem está dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Hoje essa pessoa verdadeiramente se converteu ou foi convertida pelo Espírito Santo. Hoje essa pessoa foi convencida pelo Espírito Santo, convencida do pecado, da justiça e do juízo. Existem muitas pessoas dentro das igrejas, e muitas vezes pensando elas que de fato a salvação já chegou ao seu coração. Não é por você fazer parte de uma igreja que isso quer dizer que a salvação também já chegou no seu coração, que a salvação já chegou na sua casa. Não é, na verdade, por você ter seu nome no hall de membro de uma igreja, isso não te garante a salvação. Quem garante, e também não é porque teus pais já pertencem a uma igreja, que isso vai garantir que você também já esteja salvo. Quem garante a salvação do crente é o Espírito Santo, é a regeneração operada pelo Espírito Santo no coração do ser humano. Quem garante a salvação na vida do crente
É, na verdade, a presença santíssima do Espírito Santo em nós, como selo da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo olhou para ele e disse: olha, hoje houve salvação aqui. Verdadeiramente esse homem entregou-se a mim. Verdadeiramente esse homem nasceu de novo. Existem muitas pessoas que levantam a mão na igreja na hora de um convite, mas nem todas as pessoas que levantam a mão, elas passam por uma verdadeira salvação, pelo processo de regeneração, que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode efetuar no coração humano. Jesus Cristo olha para ele e afirma categoricamente: aquele que nos conhece por fora e nos conhece por dentro também, aquele que nos sonda os corações, aquele que sabe quais são os nossos pensamentos, aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, disse para aquele homem: hoje houve salvação aqui. Então, um dos princípios básicos da vida cristã, irmãos, é que nós temos e podemos ter a certeza, e devemos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós que pertencemos a Cristo, temos a certeza da nossa salvação, porque temos a certeza que já nascemos de novo. Jesus Cristo, um certo dia, disse isso para Nicodemos. Nicodemos, aquele homem altamente religioso, conhecedor por demais das Escrituras, religioso praticante, chega para Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus não arrodeou. Jesus foi direto ao assunto. Jesus foi direto exatamente ao grande questionamento do coração de Nicodemos. Jesus disse: olha, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Convicção da salvação pessoal, convicção da verdadeira conversão, convicção da verdadeira regeneração. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque o Espírito Santo confirma e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, diz a palavra do Senhor. Devemos ter essa convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Devemos viver a vida cristã com essa convicção no coração, que já pertencemos a Cristo, que o mundo que está lá fora não é a nossa casa, a nossa casa está lá no céu. Lá no céu, realmente, Cristo está preparando mansões celestiais para nós. O mundo para nós é apenas um espaço de peregrinação. O mundo não é o nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo princípio, meus amados irmãos, que nós podemos extrair desse texto, dessa conversa, desse diálogo com o Senhor Jesus, entre Zaqueu e o Senhor Jesus Cristo, é que tudo na vida do crente só acontece no tempo de Deus. Já foi até falado e cantado hoje aqui, louvado seja o nome do Senhor. Tudo na vida dos servos do Senhor só acontece no tempo de Deus, do tempo determinado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. No versículo 9, a palavra hoje se repete. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Jesus enfatiza isso, tanto no versículo como no outro. Hoje. Jesus está dizendo: olha, esse é o tempo que o Pai Celestial reservou, planejou desde a eternidade para que Zaqueu pudesse ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, isso é um princípio, é um outro princípio da palavra de Deus para nos direcionar a nossa vida cristã, para que possamos basear a nossa vida cristã dentro do tempo de Deus. E nós sabemos que a Bíblia usa
uma palavra específica para se referir no grego ao tempo de Deus, que é a palavra kairos, nós sabemos disso, para se referir ao nosso tempo, que nós marcamos, né? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, etc., anos, décadas, enfim. Para se referir ao tempo que marcamos, a Bíblia usa no grego a palavra cronos. Mas para se referir ao tempo que Deus determinou desde a eternidade para cumprir os seus propósitos na vida dos seus servos, a Bíblia usa a palavra kairos. Há um tempo de Deus para tudo em nossas vidas, meus amados irmãos. E não adianta nós queremos apressar esse tempo, porque não vai acontecer. Não adianta nós queremos apressar esse tempo, porque não vai dar certo. Nós precisamos entender, para a nossa vida cristã, para realmente sermos cada vez mais vencedores na vida cristã, precisamos entender duas coisas nesse sentido. Primeiro é a vontade de Deus para nós. Se não for da vontade de Deus para nós, não vai acontecer. A gente pode querer, a gente pode pedir, a gente pode até, quem sabe, querer espernear, mas se não é da vontade de Deus, não vai acontecer. E outra coisa é a seguinte: quando é da vontade de Deus, vai acontecer, mas no tempo de Deus. E se nós não quisermos entender isso, se nós quisermos, quem sabe, apressar o tempo de Deus, não vai dar certo. A Bíblia nos mostra, por exemplo, Sara querendo apressar o tempo de Deus na vida de Abraão, no que diz respeito ao filho que Deus prometera. Nós já conhecemos a história. Sara tentou apressar, dar um tempo, dar um jeito ali. Já se fazia praticamente 10 anos que Deus, pelo menos 10 anos que Deus havia feito a promessa. E nada aconteceu. Então, Sara pensou assim: vamos dar um jeito aqui, né? Eu sei que Deus prometeu, mas a gente pode fazer a nossa parte também. Vamos dar uma ajuda aqui a Deus. E aconteceu, mas não deu certo, nós já sabemos, irmãos. No tempo certo, Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. E no tempo certo, o filho da promessa nasceu. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre, meus amados irmãos. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel aos seus planos eternos. Ele é fiel aos seus decretos eternos. Ele é fiel àquilo que Ele promete, irmãos. E no tempo certo Ele cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um princípio que nós não podemos jamais esquecer. Que tudo em nossas vidas só acontece no tempo de Deus. E segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é da vontade de Deus, ninguém pode impedir. Nós estávamos trabalhando em mais um encontro de casais com Cristo, quando eu ouvi um irmão que trabalha com a gente, não é da nossa igreja especificamente, é um servo de Deus de outra igreja, mas trabalha com a gente. Esse irmão é um médico. E ele deu um testemunho e eu fiquei escutando aquele testemunho, meus irmãos, e me alegrando por dentro. Ali todos se alegraram. Ele disse o seguinte: ele é médico, e há muito tempo que ele desejava se tornar um professor da Universidade Federal, aqui da Paraíba. E ele orava ao Senhor por isso. E ficava na expectativa de que no primeiro concurso que aparecesse, para isso ele faria. E orava ao Senhor. Então aconteceu a oportunidade. Surgiu um concurso naquela época, eu não sei exatamente quando foi, faz algum tempo. E ele se inscreveu para o concurso. Foi se aproximando a data da prova. E ele, sem tempo para estudar, ele sabia que o concurso era muito concorrido. E quando se aproximou e chegou bem próximo à data da prova, ele disse: agora eu vou parar tudo para me dedicar ao estudo, para me preparar. Quando recebeu um telefonema de um colega dele, médico também, pedindo para que ele o ajudasse no acompanhamento de um caso, uma jovem que estava acometida de uma doença muito rara, e o médico o chamou para o ajudar a estudar aquela doença, para poder realmente resolver, solucionar aquele caso daquela jovem. E ele disse que ficou agora sem saber o que fazer. Restava poucos dias para a prova. Então, ou ele estudava para a prova,
ou ele estudava para resolver aquele caso, daquela doença, daquela jovem com o seu colega. O que fazer? Quando é da vontade de Deus, ninguém pode impedir, irmãos. E ele, como servo de Deus, foi orar ao Senhor. Disse: Senhor, o que é que eu faço? E o Senhor disse: atenda ao pedido do seu colega. E ele disse: meu Deus. Ele sabia racionalmente que se fizesse isso, não iria ter tempo para estudar para a prova. Ele disse: mas se o Senhor está mandando. Foi e atendeu ao colega, e os dois foram estudar aquela situação, aquela doença e tal, e tal, e tal. Graças a Deus, que na verdade deu certo, foi solucionado. Mas e o outro lado da história, como é que ficou? Chegou o dia da prova, ele disse que foi fazer a prova, e já foi daqueles pensamentos, e não sei como é que vai ser, não me preparei bem. Meus amados irmãos, ele disse que, para a surpresa dele, a maior parte das questões da prova foram sobre aquela doença que ele estudou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele respondeu e passou, e louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, foi a providência de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a providência de Deus em nossas vidas. Mas o fato é que, sendo da vontade de Deus, ninguém pode impedir. E quando a gente obedece a Deus, então aí realmente é que tudo acontece como Deus quer, irmãos. Então nós precisamos entender, para bem conduzir a nossa vida cristã, entender esses princípios da palavra de Deus. Entender que nós devemos ter a certeza da nossa salvação. Somos de Deus, irmãos. Entender que, na verdade, tudo em nossas vidas, para tudo em nossas vidas existe o tempo de Deus. Não vamos tentar realmente adiantar as coisas, não. Adiantar o tempo de Deus, não. Tudo é no tempo do Senhor, e louvado seja o nome do Senhor. Se o tempo do Senhor não é hoje, louvado seja o nome do Senhor. Se o tempo do Senhor é amanhã, louvado seja o nome do Senhor. Se o tempo do Senhor para algo que eu desejo nunca vai existir, porque não é da vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a vontade dele é a melhor para nós. Precisamos compreender isso na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, em último lugar, o último princípio aqui, nessa sequência que queremos também extrair desse texto, e que muito se aplica à nossa vida cristã, irmãos, é que jamais devemos nos esquecer, na nossa caminhada cristã, de que Deus é quem nos escolheu para a vida eterna, e não nós quem nos auto-escolhemos para pertencer a Ele. Deus é quem nos escolheu para Ele, e não nós, irmãos. Novamente queremos observar no versículo 5, nas palavras de Jesus, quando ele diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa. Aí diz: pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus não está dizendo: Zaqueu, desce porque convém a ti. É da tua conveniência que hoje eu fico na tua casa. Jesus está dizendo: me convém, Zaqueu. Eu vim para salvar, está no último versículo. Eu vim exatamente para trazer realmente perdão. Eu vim para cumprir uma missão que o Pai realmente me incumbiu. Eu vim para executar o plano da redenção. Portanto, Zaqueu, salvar a tua vida hoje me convém. Convém esse plano, convém a minha missão, convém realmente a vontade do Pai para mim. Me convém, Zaqueu. Porque sou eu quem te escolho, não és tu, e não foste tu quem me escolheste. Isso está, meus amados irmãos, no versículo 5, quando Jesus fala que me convém, mas também está no versículo 9, quando diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, e ele completa: pois que também este é filho de Abraão. Olha, irmãos, quem iria dizer que Zaqueu também fosse um filho de Abraão? Um homem taxado como pecador, quem não tem pecado, mas ele é taxado como pecador. Um homem que era marginalizado pela sociedade por conta daquilo que eu já falei. Um homem, na verdade, que flagrantemente roubava as pessoas, cobrava além da conta. Um homem que flagrantemente se enriquecera, meus amados irmãos, desonestamente.
Ora, quem iria imaginar que aquele homem também fosse um filho de Abraão? Ninguém iria dizer isso, mas Jesus Cristo, aquele que nos escolhe, ele diz, olha, eu é quem escolhi. Ele é filho de Abraão. Ele é um predestinado para a vida eterna, antes da fundação do mundo, porque não foi ele quem escolheu, nem são as pessoas que escolhem, foi o Pai quem escolheu. Sabe, irmãos, foi Deus quem nos escolheu, queridos. Se hoje servimos ao Senhor, foi Ele quem nos escolheu. Ele é quem é o Senhor de nossas vidas. Ele é quem é o Senhor da igreja. Muitas vezes tem pessoas, e louvo a Deus porque não é o caso aqui entre nós, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, e quando fazem algo, quando dão uma pequena parcela de contribuição na obra do Senhor, fazendo alguma coisa, parece que estão fazendo um favor para a igreja. Parece que estão fazendo um favor para a liderança da igreja. Parece que estão fazendo um favor para Jesus, o Senhor da igreja. As pessoas estão invertendo as coisas. Tem gente que pensa que foi ele quem escolheu Jesus, e não Jesus quem escolheu ele. Tem gente que pensa que é um favor que está fazendo para Jesus, quando faz algo para a igreja do Senhor. Meus amados, foi Jesus quem nos escolheu e não nós quem os escolhemos. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque se fora nós quem escolhêssemos a Jesus, nenhum de nós estaria aqui nesta hora, irmãos. Porque se vir a Cristo é andar por um caminho estreito. Se vir a Cristo, meus irmãos, é levar, na verdade, uma pancada no lado da face e ter que dar outra para a pessoa bater também. Se vir a Cristo, meus amados irmãos, é destronar o eu que está no coração e se humilhar perante Deus e às vezes perante as pessoas, para mostrar que Jesus é quem reina em nós e não nós que reinamos em nós mesmos. Se vir a Cristo, meus amados irmãos, não é fácil do ponto de vista humano, mas se torna fácil do ponto de vista da graça de Deus agindo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, tem gente invertendo as coisas, mas não inverta não. Lembre-se que Deus é quem te escolheu. O Senhor me escolheu e me deu uma missão. Servir a Ele aqui na terra. Servir a igreja dEle aqui na terra. Fazer e realizar a obra dEle aqui na terra. Ele pagou por mim o preço da salvação. Preço que jamais eu poderia pagar. O que é que eu estou fazendo em casa se hoje é dia de culto na igreja? O que é que eu estou fazendo em casa se hoje é dia de evangelização? O que é que eu estou fazendo em casa se hoje é dia de realizar a obra do Senhor com os irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por aqueles irmãos que têm a consciência de que Deus é quem os escolheu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E nós precisamos, a cada dia mais, fortalecer dentro de nós esses princípios básicos da palavra do Senhor para a nossa vida cristã aqui na terra. Primeiro, é princípio que nós, que verdadeiramente nascemos de novo, temos a certeza da nossa salvação. O segundo é que em nossas vidas há o tempo de Deus para que tudo aconteça. Não é no nosso tempo, nem é no tempo das pessoas que as pessoas querem, é no tempo do Senhor. O terceiro é exatamente esse. Por que tudo isso? Porque Ele é quem nos escolheu. O mérito da nossa salvação é do Senhor. O mérito da nossa vida cristã é do Senhor, é a graça de Deus. Portanto, nos entreguemos completamente a Ele sempre, meus amados irmãos, para a glória do Senhor. O reverendo Elias aprendeu no seu ministério de agenda tão cheia a priorizar as pessoas. E ele aprendeu com Jesus Cristo. Jesus Cristo priorizava as pessoas. Que nós possamos priorizar o reino de Deus, meus amados irmãos. E realmente pregar esse evangelho a todas as criaturas, para que o reino de Deus cada vez mais se encha daqueles escolhidos do Senhor, que ainda não nasceram de novo. Que esta seja a nossa missão sempre aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os